Lucas, capítulo de número 3. Eu quero ler dois textos essa noite. Eu quero ler Lucas, capítulo de número 3, e depois Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 17. Lucas, capítulo de número 3. Os irmãos encontraram, digam amém. Eu quero agradecer a Deus pela bondade, pela misericórdia de permitir que eu pudesse estar aqui essa noite contribuindo com o MADEAP. Imenso prazer poder estar aqui mais um ano, pela vida do pastor presidente dessa igreja, pastor Luci Francis, ao pastor Orlando, Deus abençoe, vice-presidente. Quero também estender aqui a minha gratidão ao pastor Robson Tavares, a toda a equipe da MADEAP, a toda a diretoria, a toda a autoridade aqui civil e eclesiástica nesse lugar. Eu trago saudações do meu pastor, presidente, pastor Paulo Freire, também deputado federal, pediu que estendesse esse abraço a toda a autoridade que aqui está. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Lucas capítulo de número 3, mas antes de pregar eu quero já deixar um conselho. Se andar com quem tem azeite e acendesse lamparina, não tinha 5 Lucas. Eu vou dizer mais uma vez. Se andar com quem tem azeite e acendesse lamparina, não tinha 5 Lucas. Eu vou explicar melhor. Todo mundo tem lamparina, todo mundo carrega o seu próprio azeite. E no ano 15 do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes o tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 20, por gentileza. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. E eu dei-lhes a minha glória que tu me deste. Pode tomar o seu respectivo assento. Diga bem forte: Deus tem um novo endereço. Diga mais forte: Deus tem um novo endereço. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, você percebe as suas especificidades. Lucas, ele é mais técnico do que João, do que Marcos e do que Mateus. Quem sabe por Lucas ser médico, ser um historiador, isso faz com que o seu evangelho seja de certo modo singular, peculiar em sua historicidade. Enquanto Mateus se preocupou em escrever aos judeus, e uma frase, uma expressão muito usada, a expressão mateana é, para que se cumprisse o que foi predito pelos profetas. A objetividade de Mateus é apresentar Jesus como rei, aquele que vem da casa de Davi. Diferente de Marcos, que não foi uma testemunha ocular, mas segundo Papias, um dos pais da igreja, fora Pedro que ditara a ele o evangelho. Ele apresenta Jesus como servo, mas um servo que é maior do que César, um servo que faz milagres, o Filho de Deus.
João parece ser mais espiritual e ele traz a divindade de Jesus Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Lucas, ele não andou com Jesus, não foi uma testemunha ocular, mas como bom historiador, o mesmo, ele foi em busca de pesquisas, de narrativas, procurou em casa testemunho de pessoas que foram curadas, pessoas que receberam ensinos de Jesus. Ele conseguiu ajuntar todos esses acontecimentos e narrativas, e como um pesquisador, quem sabe, levou para sua casa. E no capítulo de número 1 você percebe que ele colocar em ordem as narrativas. Lucas, ele vai apresentar a historicidade de Jesus. A pergunta essa noite é: como Lucas irá fazer isso? Como historiador, ele vai colocar estacas históricas. E o que é colocar estacas históricas? Lucas tem uma preocupação que talvez Mateus, Marcos e João não tiveram. Como historiador, ele sabe que o seu relato poderia passar por anos, quem sabe 100 anos, 1000 anos, 2000 anos. Como iria provar que aquilo que ele escreveu haveria veracidade? Então ele coloca estacas históricas. Lucas, essa noite, não iria somente relatar o congresso da Almadeap, a abertura. Lucas iria colocar estacas históricas. Como bom historiador, ele iria dizer: o presidente dessa igreja, este presidente é nome tal. O prefeito da cidade, o governador, o presidente da república, o deputado. Porque assim, quem sabe, daqui anos alguém lendo poderia dizer: não acredito no relato, mas a veracidade pelas autoridades e as estacas históricas que Lucas colocara. Por isso Lucas vai dizer: no 15º ano de Tibério César, sendo governador da Judéia Pôncio Pilatos, sendo governador da Galileia Herodes o tetrarca, e seu irmão Filipe de Traconites e Lisânias de Abilene, e os sumos sacerdotes. Ele é médico. Ele não vai dizer o que está acontecendo de uma forma mais explícita dentro do templo. De uma forma bem ética, ele diz: e os sumos sacerdotes. O que Lucas quer fazer? Ele quer trazer uma denúncia. E qual é a denúncia da pena lucana? Não pode ter 2 sumos sacerdotes, só poderia ter um. Quando ele coloca no plural, ele está dizendo: a religião está corrompida. Mas Deus quer fazer algo novo. Eu vou repetir. Lucas está dizendo, depois de colocar estacas históricas, ele está dizendo: a religião está corrompida. Mas Deus quer fazer algo novo em um outro lugar, em um outro endereço. Eu vou parafrasear. O que Lucas está dizendo é que se você fosse no templo, haveria uma placa lá: Deus não está mais aqui. E lá haveria pessoas andando, pessoas caminhando, mas Deus não estava lá dentro. E Lucas nos informa: o culto não é mais dentro daquele templo. A religião está fracassada. Há 400 anos Deus não fala mais com o povo. Mas Deus quer voltar de volta. Deus quer falar com o povo. Deus quer fazer algo novo. E aonde é o culto? Não é mais dentro da religião. O culto é agora no Jordão. Há um profeta no Jordão. Mas no capítulo de número 1, Lucas novamente, ele coloca estacas históricas. Ele diz que o rei naquele tempo era Herodes o Grande. Aí ele para e diz: mas eu conheço uma família. E nessa família tem um homem por nome Zacarias. Segundo Flávio Joséfo, haveria naquele tempo mais ou menos 25.000 sacerdotes. Zacarias era um nome comum. Mas Lucas, como historiador, ele diz: Zacarias, esposo de Isabel, e ela era estéril. E os dois, piedosos, tementes, irrepreensíveis, e são da classe sacerdotal de Abias. O que Lucas quer dizer é que quando Davi ele começa a reinar e governar, havia muitos sacerdotes.
Então Davi, com uma inteligência exacerbada, ele vai dividir os sacerdócios em turnos. Em 1 Crônicas, 24 turnos. O primeiro turno trabalha do dia 1 ao dia 15. O segundo turno, do dia 16 ao dia 30. Mas a oitava classe sacerdotal, o oitavo turno, era da casa de Arão. Sabe o que Lucas está dizendo? Os sumos sacerdotes lá dentro da religião estão corrompidos. Mas dentro do ventre de Isabel vai nascer um verdadeiro sumo sacerdote. Mas tem um detalhe no texto: ela é estéril. Todas as vezes que Deus quis mudar o curso da história, do ventre estéril Ele fez nascer um menino. Vou repetir: todas as vezes que o Deus da improbabilidade quis mudar o curso da história, do ventre estéril Ele fez nascer um menino. Quando Ele precisava de uma grande nação, do ventre estéril de Sara, esposa de Abraão, Ele fez nascer Isaac. Quando Ele precisava do desdobramento dessa nação, do ventre estéril de Rebeca, esposa de Isaac, Ele fez nascer Jacó. Quando Ele precisava de um avivamento em Israel, do ventre estéril de Ana, esposa de Eucana, Ele fez nascer Samuel. Quando Ele precisava de um libertador na tribo de Dan, estéril, esposa de Manoá, Ele fez nascer Sansão. Quando Ele precisava de uma voz para clamar no deserto, do ventre estéril de Isabel, Ele fez nascer João Batista. Mas quando Ele precisava salvar a humanidade, não foi de uma estéril. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome é Emanuel. Deus conosco essa noite. Se tu não entendeu, eu explico melhor. 1 milhão de espermatozoides saíram até o óvulo de nossa mãe. 999 mil morreram no meio do caminho. E não dê glória pensando que tu é esperto e chegou primeiro. Os primeiros morreram combatendo os enzimas do óvulo. E aí você passou e está aqui na UADAP, me olhando com essa cara, achando que você é um acaso. Deus tem algo ainda para fazer na tua vida. O João Batista, pela prole, pela descendência, por direito, é para ser sumo sacerdote. Mas você não é aquilo que a descendência manda ser. Você não é aquilo que as redes sociais que você consome diz que você é. Você não é aquilo que o mundo está dizendo que tu és. Você é aquilo que Deus preparou você para ser. Não deixe que o mundo odierno venha atacar a sua identidade, porque quem determinou a sua identidade é Deus. Jesus foi para o deserto. Está 40 dias sem comer, provavelmente sem beber. O texto diz: teve fome. Satanás aparece. Qual é o ataque? Na identidade de Jesus. Se tu és filho, ele está atacando a identidade de Cristo. O que ele está dizendo nas entrelinhas é: se tu é filho, porque o Pai que te ama te deixou passar fome. Por isso Jesus depois vai dizer: qual pai, vendo o filho pedir pão da pedra? Alguém entendeu aqui? O que Satanás está fazendo é: estou atacando a identidade de Cristo. Se tu és filho, por que não pega essa pedra e faz dela pão? Eu não sei o que Satanás está dizendo sobre você, mas o que vale é o que Deus disse sobre Jesus no batismo: tu és meu filho amado, a quem me comprazo. Não deixe o diabo e o mundo atacar a sua identidade. O que vale é o que Deus falou ao teu respeito. Tu és filho de Deus essa noite. Há 400 anos o templo está lá, mas Deus não fala lá dentro. Então o culto é no Jordão. João poderia se vestir de linho por direito,
Deus disse: não, para carregar minha presença em algo novo que eu estou fazendo, vai se vestir de gafanhoto e mel silvestre? Não, isso tu vai comer. Tu vais vestir de pelo de camelo. Você poderia sentar na mesa dos sacerdotes e comer a melhor comida. Aqui não. Para carregar minha presença vai comer gafanhoto e mel silvestre. Por direito deveria entrar no templo, quem sabe, uma vez no ano. Deus disse: não, vou fazer algo novo, mas é no lugar que eu escolhi. E o novo endereço é o deserto. Aí quando Deus faz algo novo, nós queremos mudar princípios, nós queremos relaxar. Quando Deus faz algo novo, a gente se confunde. Mas Deus não mudou. A mensagem de João é a mesma: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. A mensagem de João no deserto: arrependei-vos. Mas a mesma mensagem no deserto é a mesma mensagem no palácio: arrependei-vos, arrependei-vos. A mensagem de Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem de Pedro em Pentecostes: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe como a igreja vence o marxismo cultural? Sabe como a igreja vence a ideologia de gênero? Não é aparecendo na mídia. Ela vence como uma voz profética, pregando o arrependimento. Não precisa fazer vídeo respondendo o mundo. Não precisa ir para as redes sociais atacar ímpio. Jesus já disse que o mundo nos odeia. E como a igreja é preservada pela palavra. A Assembleia de Deus há 112 anos de pé, porque essa palavra ainda sustenta essa igreja. Sustenta os jovens, sustenta adolescentes. É essa palavra que ainda sustenta e preserva a igreja. João é o novo endereço que Deus escolheu. E aí perguntaram para João: és tu Elias? Não. És tu o profeta? O profeta não. Eu sou um. Quem és tu? Só sou uma voz. Se tu quer ser o endereço de Deus, seja a voz dele. Por meio de ti, a uma geração corrompida. João é preso. E na festa, na casa de Herodes, no palácio, embriagados, a cabeça de alguém como João Batista vale metade de um reino. Eu vi o meu Deus lá no fundo, vou repetir: a cabeça de um profeta como João vale metade de um reino. Pede o que tu queres, Herodias, até metade do meu reino eu te dou. Ela disse: eu quero a cabeça de João. E o texto, pasme, diz que Herodes gostava de ouvir João. Tem gente que gosta da sua mensagem, mas pede sua cabeça. Tem gente que gosta da sua adoração, mas vai querer tua cabeça. Mas seja no deserto ou seja no palácio, pregue arrependimento, carrega a presença. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. João perde a cabeça. Se você fosse procurar Deus no templo da religião, ele não estava mais. Mas se você fosse procurar Deus no culto no Jordão, Deus também não estava mais lá. João Batista está morto.
Deus ele vai procurar um novo endereço agora. Vou repetir, Deus vai procurar um novo endereço agora. Tinha o campo, tinha o Éden e o jardim no Éden. O endereço de Deus era no jardim no Éden. Até que Adão peca. Quando Deus tirou os hebreus do Egito, Deus falou para Moisés: construa um tabernáculo. O meu espírito vai capacitar Bezalel e Aholibe, porque é o novo endereço aonde eu vou habitar. No deserto eles construíram o tabernáculo de madeira. Êxodo 40, chegar o dia de Deus inaugurar o seu novo endereço. Diz o texto: a glória de Deus desceu no tabernáculo. A multidão ficou em volta dos hebreus. Só Moisés conseguiu chegar mais perto, mas sentiram a presença de Deus. A glória encheu o tabernáculo. Mas há um detalhe no texto: a glória vinha, mas não ficava. A glória ia embora, e o tabernáculo voltava a ser um tabernáculo comum. Certa feita, Moisés desce do monte com o véu. Eu até pensei que ele desceu com o véu para esconder a glória. 2 Coríntios capítulo 3, palavras de Paulo, não. Ele desceu com o véu porque ele não queria que o povo soubesse que a glória era transitória. Ela vinha, mas ela não ficava. A glória ia embora. Davi, depois de Saul reinar 40 anos, em 40 anos de reinado, ele quer um novo endereço. Ele não quer que Deus habite em um tabernáculo de madeira. Ele quer algo maior, um endereço maior, quem sabe de ouro, de madeira de oliveira. Mas Natã diz: tu não vai construir, Davi. Tuas mãos estão manchadas de sangue. Mas o teu filho Gedidias, a saber Salomão, ele vai construir. Salomão, ele reina por 40 anos e constrói um novo endereço de Deus. Tem glamour, tem esplendor, tem ouro. A madeira lá dentro é de oliveira, revestida de ouro. Vai ter a inauguração do templo. Como hoje, a abertura do congresso. Imagine todos os hebreus aguardando a glória descer novamente. Os músicos eram os filhos de Asaf, Matanias, Zacur, Azarel e José. Entre os músicos, os filhos de Jedutum, os filhos de Ramã. E quando eles começam a tocar, diz o texto, a glória de Deus encheu o templo novamente. Os sacerdotes não conseguiram ficar de pé com o peso da glória. E aqui eu aprendo algo, e é verdade: não tem como ter um contato com a presença de Deus e se manter de pé. Se sair de um culto como esse dizendo, a presença habitou em nosso meio, mas se o orgulho humano sair junto, não foi presença. Se sair dizendo, preguei muito, não é presença. Se sair dizendo, eu cantei muito, não é presença. Todos que tiveram contato com a glória, a sua soberba, o seu orgulho humano, caíram ao chão. E a fragilidade humana foi como João em Pátimos, caiu como morto. Foi como Daniel, caiu desmaiado ao chão. Foi como Paulo, diante do Cristo glorificado, caiu ao chão. Não há lugar essa noite para o orgulho humano, porque por ele, para ele, são todas as coisas. Mas há um detalhe também no templo de Salomão. O mesmo detalhe que aconteceu no tabernáculo de Moisés. A glória desceu. Ela ficou por um tempo, mas novamente ela vai embora. 1 Reis capítulo 8 versos 27. Imagino que todo mundo foi embora, só Salomão ficou. Salomão senta e ele diz em 1 Reis 8, 27: porventura poderia Deus habitar na terra? Eu não sei se Salomão foi irônico,
Mas o que Salomão estava dizendo nas entrelinhas era: eu sei que o Senhor não pode ficar, mas eu não queria que o Senhor viesse e voltasse. Eu queria que a tua presença ficasse em nosso meio. Mas porventura, todavia, entretanto, poderia Deus habitar na terra? Ele não tem respostas. Os reis da linhagem de Salomão se corromperam. No reino do sul, alguns bons. No reino do norte, todos prevaricaram. Todos entraram em idolatria. Mas no reino do norte, eles ensinaram os samaritanos. Qual era o ensino? Colocaram 2 bezerros e disseram: Deus habita aqui. Mas se você fosse para Jerusalém, Deus habita no templo. Mas na verdade, Deus só vinha, mas ele voltava e não ficava. O cativeiro de 70 anos é iminente. Jeremias se levanta, filho de Ilquias, sacerdote da terra de Ananote, e ele diz: o cativeiro vai durar 70 anos. No ano 586 a.C., os caldeus destruíram o templo, e a glória, ela foi embora e ninguém mais a viu. O templo é destruído. Daniel está dentro do palácio babilônico. Ele abre as janelas e ora 3 vezes ao dia. Não dê glória porque ele ora 3 vezes ao dia. Ele só faz a lição de casa. Todo judeu ora 3 vezes ao dia. Os muçulmanos rezam 5. Não me pergunte como isso funciona. Paulo disse que eu e você é sem cessar. E por que ele abre as janelas a Jerusalém? Porque todo judeu acreditava que Deus só habitava no templo. Então ele orava e olhava rumo a Jerusalém, mas não encontrava mais Deus. No entanto, que Isaías já havia se levantado e dito: assim diz o Senhor, a minha glória, a glória do tabernáculo, a glória do templo de Salomão, essa minha glória eu não divido mais com ninguém. 70 anos se passam. Os judeus vão voltar para Jerusalém. Para fazer o quê? Reconstruir o endereço de Deus. Zorobabel e Josué, filho de Josadaque, um tição, tiraram do fogo. Quando eles voltam para reconstruir, a obra embargada pelos samaritanos. Passa-se alguns anos, Deus levanta Ageu. E Ageu, capítulo 1, versos 8, diz ao povo: subi ao monte, cortem madeira e edifiquem a minha casa, e eu serei glorificado. Vou repetir: sobe ao monte, cortem madeira e reconstrua o meu endereço. E eles subiram, cortaram madeira, reconstruíram um novo endereço de Deus. Qual o problema? Ele é de madeira. Os mais velhos que viram o primeiro templo choraram. Em Esdras capítulo 3. Quando eles viram o templo de madeira, eles disseram: como pode esse ser o endereço de Deus? Lembraram do ouro, do glamour, da madeira de oliveira. O templo agora não tem glamour, não tem esplendor. Para que ninguém pense que Deus não tinha condições de fazer um melhor, o mesmo Ageu diz: minha é a prata, meu é o ouro. Se eu quiser, eu construo 1 milhão de templos maiores que o de Salomão. E por que eu quero de madeira? Porque antes vocês só vinham para o templo por causa do ouro, do entretenimento do lado de fora. Quero te ensinar algo: o que mais vale é a glória da última casa do lado de dentro. O primeiro templo é de ouro, o segundo é de madeira. O primeiro é maior, o segundo é menor, mas a glória do segundo é maior. Eu vou repetir: o maior vai habitar no menor. Vou repetir: o maior vai habitar naquele que não tem significância. O povo esquece da glória novamente. E Herodes vai ampliar o templo em tempo de Roma. O último endereço de Deus seria o ventre de uma virgem. Vou repetir.
O último do Santo dos Santos era o ventre de Maria. Vou explicar melhor. O último endereço de Deus seria o ventre de Maria. Era o lugar onde o rei estaria habitado. E eu lembro que quando Maria, preocupada com cartões de visita, com daminha de honra, com vestido de noiva, aonde vai ser o casamento, apareceu Gabriel e disse: salve agraciada. A expressão no grego salve agraciada é: tu foi alcançada. Maria estava preocupada com coisas até o dia que ela foi alcançada. E quando ela foi alcançada? Quando o Espírito colocou Jesus dentro dela. Se tu foi alcançado, tu já parou de se preocupar com coisas, porque agora você vai se preocupar com aquele que vai reinar aí dentro e ser gerado dentro de ti. Maria tentou esconder a gravidez. Lembra o dia que você foi alcançado lá na escola? Tu também tentou esconder que Jesus estava aí dentro. Só que lá no meio da turma, de repente, você soltou misericórdia. Aí eles olharam assim e disseram: está crescendo. Não dá para esconder Jesus aí dentro. Vou repetir: não dá para esconder Jesus aí dentro, porque existe uma mudança, uma transformação de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Agora ela começou a ter enjoo, porque ela recebeu Jesus aqui dentro, e ela com enjoo não come mais aquilo que outrora comia. Se vê cachaça dá enjoo, se vê maconha dá enjoo, se vê balada de longe dá enjoo. Por quê? Jesus foi colocado dentro de você. Está ficando bom, está melhorando. Olhem para cá, por gentileza. Não vim fazer barulho, eu vim pregar. Maria estava morando em Nazaré. Aonde? Nazaré significa toco, tronco. Quando pegaram os judeus e levaram para uma terra estranha, para poder plantar, para dar um quinto a Roma, chamaram aquele lugar de Nazaré, tronco, toco, porque do toco não brota nada. As mulheres diziam: daqui não vai nascer o Messias, porque o Messias, segundo a profecia, tem que nascer em Belém. Só que Maria está com quase 9 meses em Nazaré, mas a promessa e a profecia é: tem que nascer em Belém. Só que Deus usou um ímpio que ele nem sabia. Ele fez um censo, e todo judeu deveria voltar para sua terra natal para ser contado. Só que quando você vê Maria saindo de Nazaré e indo para Belém, são mais de 100 quilômetros. Não tem Uber, não tem moto, não tem carro, não tem táxi. O que tem? Uma jumenta, um jumento. Aleluia, tu vai dar agora. Quando José colocou Maria no mulo e andou mais de 100 quilômetros para chegar em Belém, a caminhada tem montes e vales, montes e vales. Mas já pegou? Vou repetir: tem montes e vales. Se não tem a criança centralizada, tu corre o risco de perder no meio do caminho. Mas quem tem Jesus no centro, a caminhada pode ser longa,
montes e vales, montes e vales. Só quem não perdeu Jesus no meio do caminho e trouxe Jesus para a festa, glorifique o nome dele essa noite. O maior desafio de Maria não foi receber Jesus, não foi gerar Jesus, porque Jesus não foi colocado aí dentro para você pegar só para você. O maior desafio de Maria foi entregar Jesus para salvar outros. Agora tu entendeu porque quando os magos vieram do Oriente e disseram para Herodes: nós viemos adorar o rei dos judeus, Herodes se perturbou, porque Herodes sabe que aonde Jesus reina, ele perde o trono. Se Jesus reinar aí dentro, tu já perdeu o trono. Mas Deus está procurando um novo endereço. Pergunte aonde. Alguns achavam que a glória habitava em Samaria, e no cativeiro da Assíria, a Assíria tirou os samaritanos de lá e colocou 5 povos. Quantos? Babel, Cuta, Rava, Ramate e Sefarvaim. Presta atenção, diferente da Babilônia, os assírios, eles tiraram os samaritanos, deixaram poucos e colocaram 5 povos lá dentro. Por quê? Cada povo traz seu Deus, seu costume, suas roupas, suas vestes, suas músicas. O que o rei da Síria queria era que o povo perdesse a identidade do culto verdadeiro a Deus. Só que Deus ficou irado e enviou leões para matar. E os leões passaram a devorar os samaritanos, os homens de Cuta, de Rava, de Ramate e de Sefarvaim. Então um se levantou e foi ao rei da Síria e disse: ó rei, o Deus daquele povo está enviando leões para nos matar. O rei da Síria perguntou: por quê? Porque nós não conhecemos o costume do culto deles. Nós não sabemos o costume do Deus do culto deles. Então o que o rei da Síria fez? Chama o sacerdote, e não era de Levi, era um pirata, e falou para o sacerdote: vai lá e ensina para eles a manha do culto, a liturgia do culto, só para calar leões. Eles sabiam a hora do culto, conheciam as músicas do culto. Falava por irmão que está do lado, levantava a mão e dava glória quando o pregador pedia. Fazia assim na hora da bênção apostólica. Pegava o troco do sorvete, colocava na salva, na oferta. Eu já sei a manha do culto. Qual é o problema? Conhece a manha do culto, cutuca o irmão, fala para o lado, repete. Conhece muito bem, conhece o horário do culto, mas nunca conheceram o Deus do culto. Em Samaria eles conheciam tudo sobre o culto. Nome de pregador, nome de cantor, música decorada. Só não sabia quem era o Deus do culto. Só estavam lá para calar leões. Perderam a identidade. Então se em Samaria não tem identidade, não tem Deus, e no templo dos judeus também já não tinha mais Deus. Só que agora Jesus vai procurar um novo endereço. Só que ele não é um sacerdote pirata. Ele é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E ele está caminhando com 12. Falou para eles: vão comprar comida. 11 foram. Aonde ele vai entrar? Em Samaria. Para quê? Procurar um novo endereço. Ele chegou no poço de Jacó ao meio-dia e sentou e disse: estou cansado. De repente uma mulher aparece e vem pegar água do poço. Ele diz para a mulher: dá-me água para beber. Como tu, sendo judeu, pede água para beber para uma mulher de Samaria? Ó mulher, se tu conhecer o dom de Deus e quem te pede água, tu me pediria, eu te daria a água da vida. E aí ela gostou da ideia e falou: então me dá dessa água.
Então chama lá teu marido. Eu não tenho marido, dissesse bem. Tu teve 5 camas, 5 endereços, 5 certidão de casamento. E o que você está aí agora nem marido é. Samaria não teve 5 maridos, mas teve 5 deuses. Por isso nunca provou da água. Só que ela quer beber da água da vida eterna, mas não quer abandonar o mundo. Não entendeu? Vou explicar. Para ter um relacionamento pleno com Jesus, com Ele não tem ficada. Não dá para ficar com Ele no congresso desse e amanhã com o mundo. Não dá para dar glória a Deus e falar em línguas hoje e amanhã namorar com o mundo. Com Ele não tem ficada, varão. Com Ele é casamento, é na alegria, é na dor, é na doença. Só os casados com Jesus. Segura, eu preciso terminar. Pregador, eu não entendi essa questão de casar com Jesus. Eu vou contar uma história. Um menino judeu com 13 anos de idade. Quantos anos? Com 13 anos de idade ele passava por uma celebração chamada de Bar Mitzvah. Bar, filho, Mitzvah, mandamento. Com 13 anos de idade ele passava por uma celebração que com 13 anos ele decorava 613 preceitos da lei. Tu está 10 anos na igreja e não decorou 2 versículos. Desculpa, escapou. Com 13 anos ele decorava 613 preceitos da lei. Depois de passar por essa celebração e ser chamado de filho do mandamento, ele já pode se casar. Estou dizendo judeu. Ele não completava 20 anos de idade sem se casar. E ele ia até a casa da pretendente procurar o casamento quando o pai dele não fazia isso, quando o mesmo nascia. Então quando ele crescia, ele deveria ir até a casa da pretendente. Ele levava no bolso prata, levava na mão um suco da uva direto da vide sem que fermente, e levava o contrato na mão. Quando ele chegava na porta da casa dela, ele batia na porta. Ela fingia que não estava sabendo, mas estava. Ele batia na porta, os pais da moça abriam. O judeu entrava e dizia para ela: quer se casar comigo? Se ela dissesse eu quero, ele não pegava o contrato, era a prata. Ele colocava na mesa e dizia para os pais da moça: tá pago o dote, tua filha é minha, ela tem um dono. Agora ele pega o contrato, os pais assinam, ele dá o suco de uva para ela beber. Se ela aceitou o casamento, então ela bebia o suco de uva. Enquanto ela estava bebendo, ele era obrigado a fazer uma declaração de amor. Qual era? Na casa do meu pai eu já tenho uma morada para te levar. Difícil pregar para a Assembleia de Deus, que não dá tempo nem de terminar, eles pegam. Só que o casamento em Israel não tinha noivado e depois casamento. O noivado e o casamento é uma coisa só. E ele virava as costas e ia embora para preparar este lugar. Ela queria sair correndo atrás dele, a mãe segurava e dizia: filha, não é assim em Israel. Primeiro eu vou te ensinar quando convém a cuidar do marido. Quando ele voltar, ele te leva. Quando ele chegava no bairro, os meninos da idade ficavam perguntando: quando tu vai buscar a moça? Ele dizia: não sei. E eles ficavam perguntando: quando você vai buscar ela? Eu fui pregar em Salvador, em um bairro chamado Pau de Lima. Pastor Gessé Nunes falou: tu vai pregar na sexta, mas aqui no congresso você posta, mas não coloca a data. O costume é, tu sabe o dia que tu vai pregar, mas você não pode colocar para que ninguém vá no culto por causa daquele tal pregador. Eu sei que é na sexta, mas eu não poderia divulgar para ninguém. Assim era o costume em Israel. O menino sabia, mas quando eles perguntavam: quando tu vai buscar a moça? Ele dizia: o dia e a hora ninguém sabe, só papai. Segura, deixa eu pregar. Ele deixou a eternidade e ele se fez carne e não deixou de ser Deus. Como homem, ele sentou no poço de Jacó e disse: estou cansado. Como Deus, subiu numa montanha e disse: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como homem, ele falou para a mulher samaritana: tenho sede. Mas como Deus, ele tem a água da vida eterna.
Como homem, ele chorou por um amigo em Betânia, mas como Deus, ele disse: sai para fora, Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Como homem, ele dormiu na polpa do barco, mas como Deus, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ele deixou a eternidade e foi atrás de um endereço. Eis que estou à porta e bato. Você abriu, ele entrou. Aí ele olhou para você e disse: quer se casar comigo? Mas não é porque hoje você é governador, não é porque hoje eu sou pregador, não é porque você canta bem. Ele não te pediu em casamento porque tu prega bem. Ele não olhou tua conta, teu saldo bancário, enquanto nós estávamos na cachaça, com o nariz cheio de cocaína, quando tu estava lá na esquina na prostituição, quando tu estava usando crack, quando tu estava na sarjeta no pecado. Ele já estava no altar dizendo: eu quero me casar com ele, com ela. Isso é a graça de Jesus. É com ele, é com ela. Isso é a graça dele. Quer se casar comigo? Quando você disse eu quero, ele não pagou com prata, ele pagou com sangue. Ele disse: tu tem um dono, tu tem um dono. Posso fazer tatuagem? Pergunta para o seu dono. Posso colocar essa roupa? Pergunta para o seu dono. Posso cortar meu cabelinho assim? Pergunta para o teu dono. Eu posso ir aonde eu quero? Pergunta para o teu dono. Quando ele pagou com sangue, ele diz que tu tem um dono. Na ceia só bebe do suco da uva quem casou com Jesus e disse sim. Enquanto você está bebendo, na ceia tem uma declaração de amor só para os casados com Jesus. Por favor, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa do papai eu tenho uma morada para te levar. Aí a mulher samaritana, ela quer fazer uma pergunta que na verdade ela não fez. A pergunta que ela queria fazer era essa: eu cresci aprendendo que eu encontro Deus em Samaria, mas a verdade é essa, eu nunca encontrei Ele lá. Os seus pais dizem que o endereço de Deus é em Jerusalém. Afinal de contas, aonde é o culto? Quem é o Deus do culto? Aonde eu encontro Deus? E esse sumo sacerdote não vai ensinar para ela a manha do culto. Ele vai ensinar para ela quem é o Deus do culto e aonde é o culto. Eu não sei se vocês perceberam uma pergunta aqui essa noite de Salomão no ar. Qual a pergunta? Poderia Deus habitar na terra? João responde: sim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versos 14, o verbo se fez carne. No original, ele tabernaculou entre nós. E agora, segura, nós vimos a tua glória, a glória do unigênito do Pai. O que Jesus está dizendo é: mulher, eu não vou habitar mais nem em Samaria, porque lá eu nunca habitei. E meu endereço já não é mais no templo faz tempo. Estou procurando um novo endereço. E a hora é. E a hora é. E a hora é. E a hora é. Ele não está procurando cantor com muitos seguidores. O texto não diz que ele está procurando pregadores com muita curtida. O texto não diz que ele está procurando famosinho no meio gospel. O texto não diz que ele está procurando carteirinha de convenção.
O texto diz que Ele está procurando um novo endereço. E quem é? Os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e verdade. Eles já chegaram aqui essa noite? Eu vou perguntar, tu já chegou aqui essa noite? Segura mais 5 minutos e eu encerro. Olhem para cá. Me perdoe. Toda atenção é pouca. Me perdoe em não deixar pegar. Porque se faltar conhecimento, aí eu fico gritando, receba, receba, eu deixo pegar 20 minutos, aí é bom para o pregador. Como Deus hoje nos deu um texto, permita pedir para você segurar um pouquinho, que eu preciso concluir. Porque meu interesse não é você ser cheio de movimento no culto e depois da bênção acabar. Essa mensagem é até o arrebatamento da igreja na tua vida. Pensem comigo, por isso Jesus disse: este templo, e os discípulos ficaram olhando para o templo de Herodes. Jesus falou: ele vai ser destruído, e em 3 dias eu vou levantar. Ninguém pegou. Aí João, sempre ele pegou. Ele falava isso do seu corpo. O que Jesus estava dizendo era: na eternidade eu era como o templo de Salomão, cheio de glória, resplendor. Mas quando eu me fiz carne, me tornei no templo de Zorobabel, de madeira, sem formosura, desprezado entre os homens. Mas na cruz eu vou ser destruído. Mas no 3º dia eu levanto um outro templo. E Paulo entendeu e disse: vocês são templo. Você é o novo endereço de Deus. Você é o novo endereço de Deus. Pergunte bem forte: mas cadê a glória? A glória do tabernáculo, quem está comigo diga sei. A glória do templo de Salomão, quem está comigo diga sei. A glória que ele não divide mais com ninguém, quem está comigo diga sei. Jesus está orando e disse: Pai, devolva aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O que tu vai fazer com ela? Eu vou dar para uma DEAP. Eu vou dar para aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Puxa ele para o teu lado, puxa ele para o teu lado e diga: nós somos um. Puxa para o teu lado e diga: nós somos um. Diga para ele: nós somos um. Se ele chorar, tu chora. Se ele vencer, a vitória é sua. Se ele ficar enfermo, tu também fica. Mas ele achou por bem nos fazer um, para a glória do teu nome. Sabe então aonde você encontra Deus? A adoração nossa não começa às 7h30 e não termina às 10h30. Sabe aonde você encontra Deus? Passando roupa, indo para a escola, indo para o trabalho. E aonde é o culto? É dentro de você. O Deus do culto decidiu encontrar um novo endereço, e você é o novo endereço de Deus. E guarde essa frase no seu coração. Paulo disse: eu não sou edifício. Brando Gaia, Paulo disse: eu sou tenda. Porque edifício, quando é plantado, não quer mais sair do lugar. Como Paulo é peregrino, que nem eu e que nem você, ele é tenda. Ao mesmo tempo que está aqui, Paulo disse: a qualquer momento essa tenda vai se desfazer.
porque lá nós teremos um edifício não feito por mãos humanas. Só quem é o novo endereço de Deus essa noite? Você é o lugar que Deus escolheu para habitar. O propósito dele é encontrar um endereço, encontrou você. E sabe por que você não pode perder a sua identidade? Porque você é o lugar que Deus escolheu para morar. Que Deus abençoe em nome de Jesus.